Dia para todos. Quarta-feira, 18 de novembro, por aqui. Está esfriando, tempo nublado, previsão de chuva o dia inteiro e não só hoje. Vai ter chuva amanhã, vai ter chuva depois de amanhã. E como eu já disse aqui, para mim, dia de chuva tem a sua beleza também. Friozinho também tem o seu charme. Obviamente, isso eleva a nossa preocupação com as pessoas em situação de rua e com as pessoas que se ressentem dessas condições mais hostis, dependendo das circunstâncias. Vamos iniciar o Papo das 9, lembrando que o propósito desse trabalho é reforçar em todos nós resiliência psíquica, emocional, psicológica, para lidar da melhor maneira possível com as situações que estão acontecendo em diferentes ordens de grandeza e campos da vida. E para isso, sempre, fazemos isso já há 7 meses, recorremos às pílulas de sabedoria do nosso querido Carlos Torres Pastorino no livro Minutos de Sabedoria. E hoje eu abri numa das mensagens mais miúdas, porque Minutos de Sabedoria já é tentar resumir uma ideia, uma mensagem edificante, numa página pequenininha. Aqui, Pastorino, na mensagem 74, nem fez uso da página inteira. Ó. Foi apenas pouco mais da metade, dizendo o seguinte: sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Não desanime no meio da estrada. Siga à frente, porque os horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo. Mas não se iluda, pois só atingirá o cimo da montanha se estiver decidido a enfrentar o esforço da caminhada. É curioso, agora eu estou me dando conta, de manhã cedo, no momento do dia que a gente também procura fazer uma boa conexão, agradecer a vida, agradecer a bênção da existência. Hoje, eu faço isso de vez em quando, não faço isso todos os dias. Abri ao acaso uma página do livro Pão Nosso, de Emmanuel, ditado ao médium Francisco Cândido Xavier. E nessa página, já tem umas 2 horas que eu fiz essa meditação, falava-se do sentido do cristianismo, porque uma das lições mais preciosas de Jesus não era propriamente prometer a felicidade para esse mundo. Esse mundo era um mundo onde a gente deveria, de alguma forma, ressignificar a dor e o sofrimento, entendendo a razão pela qual isso acontece na nossa existência, e desenvolvendo habilidades no sentido da superação, do entendimento, da sabedoria, que a dor e o sofrimento nos ajudam a adquirir. Elas não são, portanto, contra nós, são em nosso favor. Isso 2 horas atrás foi a reflexão sugerida no livro Pão Nosso. Agora eu abro em Minutos de Sabedoria e há essa, eu diria, esse convite à meditação sobre a importância do esforço, do trabalho, da ação. Que a gente faça a nossa parte em favor de um projeto que desejamos. Se você deseja paz, você precisa conquistar a paz. Se você deseja a harmonia, o equilíbrio, precisamos estar aptos para permitir que o ambiente de harmonia e de equilíbrio tenha lugar em nossas vidas. Se você deseja realizar uma ocupação útil, remunerada ou não, por maiores que sejam as dificuldades, nós precisamos nos prontificar para isso e realizar aquilo que nos cabe nessa direção. Então, no cristianismo,
a gente não vai encontrar facilidades, favores, benefícios e privilégios. Ser cristão significa entender que as tribulações da vida, as vicissitudes, os obstáculos, por caminhos que nem sempre são óbvios ou aparentes, fortalecem os brios, a coragem, a superação. É musculatura. Musculatura não trabalhada atrofia. Então, a musculatura espiritual trabalhada, ela é trabalhada quando desafiada, quando instigada a seguir em frente. Muito bem. Sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. E quando eu falo musculatura, eu não estou falando de corpo físico, musculatura real, não. Às vezes, calar-se diante de uma discussão é uma ação que consome muitas calorias espirituais. Não dar ensejo a uma discussão acalorada, um debate em que se disputa a primazia da razão. Quem tem razão, eu ou você? Vamos gastar aqui tempo e energia para tentar um convencer o outro de uma forma um tanto arrogante. Não vai dar certo. E quem primeiro perceber que isso não vai dar certo, ou se de preferência antes de dar ensejo à discussão, falar, vamos mudar de assunto. Acho que a gente não precisa, nesse momento, se envolver nisso. Não temos nada a ganhar. Fique você com sua opinião, eu com a minha, e somos amigos. Pensando diferente sobre esse assunto, e está tudo bem. Está tudo bem. Muito bem. Indicação de livro, fresquinho, saindo do forno, lançado anteontem, oficialmente ontem. Foi ontem o lançamento, não é isso? Dia 15 foi domingo, 16, 17 foi ontem. Barack Obama, Uma Terra Prometida, o primeiro livro de memória do ex-presidente dos Estados Unidos, primeiro negro a assumir o posto mais importante, a maior autoridade da única superpotência do planeta, se reelegeu, permaneceu 8 anos no cargo. Como todo governante, houve altos e baixos, a gente não vai aqui ter a pretensão de só enxergar um aspecto da administração longeva, 8 anos, gente, de um presidente. Eu sou muito, assim, eu acho o Obama muito simpático, eu acho que ele emprestou suavidade e leveza ao exercício da função. Ele permitiu que a comunidade negra, os afro-americanos, como eles preferem ser chamados nos Estados Unidos, que são a menor parte da população, se sentissem representados. Esse livro começou a ser escrito quando ele deixou o poder, e é um livro que faz... Eu não li, obviamente, o livro acabou de chegar, mas eu já li algumas resenhas. É um livro em que Obama faz revelações dos bastidores do exercício do poder, e isso já torna o livro muito atraente. Os capítulos são assim. Os capítulos, às vezes, os nomes dizem um pouco do espírito da coisa. A aposta, sim, nós podemos, yes we can, que foi o lema, né, de campanha dele, sim, nós podemos. Renegade, o bom combate, o mundo como ele é, a toda prova, na corda bamba. Então, Obama foi prêmio Nobel da Paz, e veja como é controverso o exercício do poder. Ele ganhou o Nobel da Paz, mas ele usou e abusou daquela ferramenta de guerra, os drones, que invadem o espaço aéreo de outros países e matam pessoas, sempre com alguma margem de erro. Porque você fica lá do drone observando a movimentação embaixo, aí o setor de inteligência, né, diz assim, olha, 90% de chance
de lá embaixo estar ocorrendo uma reunião da célula terrorista tal. E aí alguém tem que tomar a decisão. Não raro é o presidente da República que toma a decisão. Pode atirar, a responsabilidade é minha. E houve assassinato de civis. Houve erro da inteligência. Então, a gente, mais uma vez, tem sempre o cuidado de não idolatrar ninguém. Não é para idolatrar ninguém. Todos nós somos falíveis, somos imperfeitos e, por vezes, tomamos decisões erradas. Todos nós, sem exceção. E isso também vale para um presidente da República. Agora, Obama tem uma história pessoal assim, maravilhosa no sentido de, enquanto negro, fazer uso das cotas. Ele e Michelle Obama são muito gratos à política de cotas que permitiu que nos Estados Unidos pessoas brilhantes tivessem oportunidades de estudar e de ascender em carreiras profissionais. Então, Obama e Michelle Obama são gratos à política de cotas que nos Estados Unidos teve o seu tempo. Hoje isso não me parece que seja igual como foi na época do Obama. Política de cotas não é para ser eternizada na linha do tempo, mas é para reparar injustiças e para tentar acelerar processo de inclusão social de segmentos da sociedade que claramente foram prejudicados por N razões, e cada país tem a sua história. Brasil e Estados Unidos tiveram a escravidão dos negros africanos e que na linha do tempo ficaram defasados no campo das oportunidades. É isso. Bom, tá dado o recado. Deixa eu agora sugerir. É a hora de falar de doações, né? Sugestão de doações. Eu queria, para quem não conhece, porque a notícia é uma ferramenta que ajuda no Brasil pessoas que queiram ser voluntárias a encontrar trabalho não remunerado. Chama-se Transforma Brasil. Quem tiver interesse, entra no site transformabrasil.com.br. Lá você encontra rigorosamente todas as informações sobre esse belo trabalho que permite, entre outras coisas, o seguinte. Logo na largada, encontre vagas de voluntariado. Encontre vagas de voluntariado. Então, o propósito em todo o Brasil dessa ferramenta é fazer com que você, sendo você quem é, tendo a disponibilidade eventual que você tenha, encontre, preenchendo lá um questionário para dizer o que você gostaria de fazer, de que jeito, aonde. Então tem uma infinidade de projetos, campanhas, organizações que precisam de voluntários e através do site transformabrasil.com.br você acelera o processo. Porque tem gente que diz assim, eu queria tanto trabalhar com criança. Aí outro, eu queria tanto trabalhar com inclusão social, queria tanto trabalhar com animais, queria tanto trabalhar com música, eu queria tocar, eu sou músico, eu queria tocar em asilos, orfanatos, coisas assim. Esses trabalhos existem e eles estão precisando de ajuda. Então, em bom português, o Transforma Brasil junta a fome com a vontade de comer. Ele tem a sua sede em Recife, eu já estive lá, já conheci de perto os organizadores, já participei como voluntário de um evento deles, e é um trabalho magnífico, né? Por exemplo, neste exato momento, quando você entra no site, é interessante, eles vão enumerando cada projeto espalhado pelo Brasil e cada projeto diz, precisamos de 3, precisamos de 12, precisamos de 20 voluntários para fazer isso daqui. E você vê se é algo que te apetece. Simples assim. Então, transformabrasil.com.br, vai lá, checa. Qual é o tipo de trabalho voluntário que você acha que vale a pena
a fazer, aonde você mora, você cruza os dados e diz, bom, então no teu perímetro, na tua cidade, quais são os trabalhos voluntários disponíveis. E o Transforma Brasil, repito, junta a fome com a vontade de comer. Num país tão desigual, com tantos problemas, é impressionante que o percentual de pessoas voluntárias seja tão pequeno. Os Estados Unidos têm um percentual de pessoas ligadas a voluntariado muito maior. Muito maior. Aí você vai dizer, Estados Unidos tem mais dinheiro. Não, não, é cultura. É cultura. Porque você não precisa ser rico para ser voluntário. A maioria das pessoas que se doa para trabalhos voluntários não tem dinheiro sobrando, né? A maior parte do trabalho voluntário no Brasil, segundo uma pesquisa que eu acessei do IBGE há pouco mais de um ano, não sei se mudou, acho que não, é ligada a maior parte do trabalho voluntário a instituições religiosas. Isso é bom, mas eu acho que pode melhorar, porque o que não falta, gente, vamos combinar, é projeto que precisa de ajuda. Quando a gente une forças, quando a gente doa, só tem uma hora por semana para certas organizações é o suficiente, dependendo do trabalho que você possa oferecer, ok? Vamos passar então para as perguntas? Antes tem as notícias. Esse é o momento do Papo das 9 que eu faço aqui uma edição do que me parece importante destacar. Ontem teve muita repercussão, vocês devem ter visto, o que foi dito pelo presidente da República na reunião dos BRICS, que são Brasil, Rússia, China, Índia e África do Sul. É um grupo de países que em algum momento da história descobriu que valeria a pena ter uma ligação direta. Ontem a reunião foi por teleconferência, não foi presencial por conta da Covid. O presidente Jair Bolsonaro, a meu ver, mais uma vez revelando uma brutal desinformação da área ambiental no Brasil, disse que a Polícia Federal tem um dispositivo que permite revelar o DNA da madeira que é exportada e que revelaria quais países que criticam a política ambiental do Brasil compram madeira pirata, clandestina, madeira ilegal. Vários problemas em relação a essa declaração. Eu tenho a certeza que o presidente, nesse momento, está arrependido de ter falado o que disse. Por quê? Em primeiro lugar, se o presidente quiser entender melhor a dinâmica da exportação de madeira brasileira, vai perceber que o governo dele, a partir do presidente do IBAMA, ligado ao ministro Ricardo Salles, flexibilizou a exportação de madeira ilegal nesse governo. Segundo, os países que compram essa madeira, eu tive cuidado de checar isso há pouco com uma fonte minha no governo. Compra essa madeira revestida de legalidade. Essa madeira, ela tem toda a papelada necessária para certificar a origem legal dada pelo governo do Brasil. O governo do Brasil envelopa essa madeira ilegal com a roupagem da legalidade. Então não adianta dizer assim, porque França, Alemanha compram madeira ilegal do Brasil. Mas o Brasil, quando vende, não diz que é ilegal. É um ponto importante. Outro, se o governo federal, como disse o presidente Bolsonaro, sabe de antemão que a madeira é ilegal e critica quem importa, por que não usa essa informação para combater a ilegalidade do desmatamento? Se você sabe que madeira é exportada ilegalmente, quer dizer, que madeira extraída ilegalmente é exportada e para quais países, o governo deveria tomar a dianteira e dizer, já que eu sei que esse fluxo de madeira ilegal ocorre no meu país, eu vou combater isso. Não se falou nada sobre isso na reunião dos BRICS. Também Bolsonaro não comentou, o que é um dado fácil de detectar, que 80% da madeira retirada ilegalmente das florestas brasileiras é consumida dentro do Brasil, principalmente no estado de São Paulo.
80% de cada 10 árvores que você retira ilegalmente, 8 são consumidas no Brasil, especialmente em São Paulo. Muito bem. Só um esclarecimento, né? A gente precisa ter informação, principalmente o presidente da República, não faltaria, se ele desejar, acessar as informações fidedignas sobre esse universo. Informação livra a gente de certos embaraços. Bom, uma outra informação importante: haverá segundo turno na cidade de Belém, capital do Pará. Um dos candidatos chama-se Delegado Everaldo Eguchi. Ontem, nas redes sociais, circulou uma reportagem onde um áudio do candidato Delegado Everaldo Eguchi, no ano passado, querendo ser nomeado chefe do IBAMA no Pará, gravou o áudio, o jornal O Liberal divulgou o áudio, se comprometendo como chefe do IBAMA no Pará a flexibilizar a fiscalização em relação à atividade madeireira, mineradora, expansão da soja, pesca. E o áudio é endereçado exatamente aos representantes que defendem essas atividades e reclamam para burro do IBAMA, porque entendem que o IBAMA atrapalha o desenvolvimento, que é uma ladainha que a gente já ouviu muito. Porque, em bom português, o IBAMA não é contra mineração, soja, exploração de madeira ou boi. O IBAMA cumpre as regras, e as regras são claras. Se você faz plantio de soja, cultivo de cana, produção de proteína animal, extração de madeira, garimpo, respeitando a lei, o IBAMA passa direto. Ainda dá bom dia, bom dia. Agora, se você não está fazendo a coisa certa, o IBAMA é pago. A gente paga o IBAMA para quê? Para que a lei seja cumprida. E quem estava querendo ser chefe do IBAMA no Pará, que é o atual candidato a prefeito de Belém, delegado Everaldo Eguchi, não tinha esse compromisso. Eu acho isso gravíssimo, mas cada um com a sua consciência, que o eleitor vote do jeito que achar que deve. Bom, outros dois assuntos muito rapidamente preocupantes. Vocês estão acompanhando, eu comentei isso ontem, comentei isso essa semana. Os casos de Covid voltaram a subir no Brasil, e o dado novo é que em 14 estados brasileiros a Covid voltou a crescer. Tem um dado do Imperial College de Londres que monitora a taxa de contágio. A taxa de contágio do Brasil em 2 ou 3 semanas, que era abaixo de 1, agora é 1,1. O que significa uma taxa de contágio de 1,1? 100 brasileiros estão hoje contagiando 110 brasileiros. Por isso que a curva é de alta. Quando você tem uma taxa abaixo de 1, 0,8, por exemplo, significa que você está determinando a redução da transmissão do vírus. Quando você tem uma taxa acima de 1, você está determinando a expansão da taxa de contágio. É o que está acontecendo, gente. Não por acaso ontem, o estado de São Paulo adiou o fim da quarentena para dezembro. Hoje, no Rio de Janeiro, município do Rio, nós temos uma taxa de ocupação de leitos de UTI para Covid na rede pública em torno de 95%. Na rede privada, eu não quero dar o número errado, na rede privada 80% dos leitos ocupados. Cirurgias eletivas, que no auge da pandemia foram suspensas, voltaram a ser canceladas no Rio de Janeiro. Lembrando que nós não temos hospital de campanha, em boa parte do Brasil essa rede auxiliar foi desativada. Lembrando que nós estamos testemunhando
o estresse pandêmico, né? As pessoas não aguentam mais falar de pandemia, acham muito chato alguém que lembre que é importante usar máscara, evitar aglomeração. Agora, vamos combinar? Pela ordem, o que temos pela frente? Temos Natal, temos Réveillon e temos Carnaval. Natal é uma festa familiar. Eu tenho dito aqui, não faça ceia de Natal em família. Desculpa, não se arrisque. As pessoas vão chegar de máscara na sua casa, mas na hora de comer e beber vão tirar a máscara e vão conversar. É o que se faz na ceia de Natal. É o risco de contágio. Não vai ter Réveillon, na maioria absoluta, que eu saiba, todas as grandes cidades, as capitais do Brasil. Foi suspensa a festa de Réveillon. Qual é o problema? O problema é que as pessoas podem resolver marcar um encontro na rua para beber e soltar fogos. Aqui no Rio de Janeiro, tivemos na madrugada de domingo inacreditável luau na Praia do Arpoador, convocada pelo Facebook e que reuniu quase 2.000 pessoas na areia. Isso afronta o decreto municipal que estabeleceu regras de ouro. Mas o que você vai fazer? Vai chamar o exército para tirar essa multidão da areia? Que eu saiba, nem o camarada que convocou pelo Facebook esse luau foi admoestado. Quer dizer, eu, sinceramente, temo que no Réveillon exista aglomeração e o Carnaval, que não vai acontecer em boa parte do Brasil, no Rio de Janeiro não vai ter Carnaval, adiaram para julho. Aí você vai ter um bloco pirata na rua, que pelas redes sociais agenda o encontro e vai para a rua. É isso que eu temo. Não é para a gente pensar em repressão. Não vai funcionar. Ou a gente tem consciência ou não tem. A Covid mata. Ah, André, a vacina está a caminho. Sim, essa é uma boa notícia. Temos várias vacinas prestes a serem licenciadas. Ótimo. Isso já vai acontecer no que vem. E no primeiro semestre, em alguns lugares. O Brasil, Fiocruz está prometendo. Já janeiro, fevereiro, já tem 30 milhões de doses. Butantan, São Paulo, com Coronavac, mesma coisa. Vamos botar o bloco na rua da vacina. Agora, até haver a imunização, o vírus está livre, leve e solto. Não é para dar mole, gente. Sério, não é para dar mole, não. Quem chegou até aqui com máscara, não aglomerando, mantendo o asseio das mãos várias vezes por dia, mantenha o prumo, mantenha a vigilância. Tem muita coisa em jogo. Para terminar, antes de passar para as perguntas, mais um apagão no Amapá. É inacreditável o que está acontecendo no Amapá. É inacreditável, com todo o respeito, que o presidente da República não tenha ele mesmo ido para o Amapá se solidarizar com as pessoas presencialmente, botar pressão. É a pessoa jurídica, é o chefe da nação. O Amapá é um dos estados brasileiros. É sério o que está acontecendo no Amapá, é gravíssimo. Sem energia elétrica não tem água em casa. Sem energia elétrica você não consegue, num estado amazônico, um calor danado à noite, você não consegue dormir. Fica empapuçado de suor. Não tem ventilador, não tem ar-condicionado. É complicado. Não tem energia elétrica, você não tem comunicação. Celular precisa de energia elétrica para recarregar. Computador precisa de energia elétrica para recarregar. É sério para burro isso. Então, a Agência Nacional de Energia Elétrica, do meu ponto de vista, já deveria cancelar a concessão à empresa privada que opera a termoelétrica, que pifou, não foi RAI, como a perícia indicou, e não tinha plano B, não tinha backup, não tinha redundância, como os engenheiros chamam. Por que não cancelou essa concessão? A gente tem que dar um sinal claro. Quem quer, na iniciativa privada, oferecer um serviço público, precisa estar à altura do desafio. Honrar o compromisso estabelecido em contrato. O Tribunal de Contas da União, por sua vez, também deveria, e vai fazer isso, investigar, mas eu acho que deveria ser rápido, as responsabilidades de quem deveria fazer vistoria, fiscalização. Estado. O Estado brasileiro tem que mostrar serviço. Não é só na hora que tem apagão que você vai fiscalizar a empresa. A fiscalização é do interesse da sociedade. Você tem que regularmente ir lá e bater na porta, falar: com licença, Agência Nacional de Energia Elétrica, com licença, eu sou da Secretaria
municipal de energia, serviço público, de interesse público, nome que se queira dar para a pasta, dá licença que eu estou entrando para saber se você está funcionando de acordo com o edital, as regras do edital. Dá licença, estou entrando. Você não vai esperar apagar a luz no Amapá para fazer fiscalização. O espírito da fiscalização é de vistoria contínua, para evitar problemas. Amapá é Brasil. Brasileiros como eu e vocês. Eles merecem respeito. Eles não são menos importantes do que vocês e eu. Eles não são menos dignos de direitos e cumprimento de deveres do que vocês e eu. Então veja, o Amapá enfrenta um problema gravíssimo de instabilidade no fornecimento de energia. É um estado inteiro, gente. Pensem nisso. Muito bem. Vamos então, agora, dar início às perguntas de vocês. Iane Vilar de Natal, Rio Grande do Norte. André, nosso guia ou mentor é o mesmo durante a nossa encarnação ou pode mudar? Olha, eu estou tentando lembrar qual foi o livro espírita que eu li que mostrava o seguinte. Sim, existe a possibilidade de você ter uma situação qualquer em que essa assistência do guia ou mentor pode mudar de mãos. Inclusive é interessante, na literatura espírita você vai ver que quando o protegido é muito desobediente, é muito obstinado em fazer as coisas que não lhe favorecem, as coisas erradas, etc., a sintonia com o guia ou mentor fica muito debilitada. Porque o guia ou mentor também tem mais o que fazer quando o tutelado, o protegido, obstinadamente faz o contrário. Né? Portanto, a gente precisa construir uma relação saudável com o nosso guia e mentor. É do nosso interesse que seja assim, porque estreitar esses laços magnéticos favorecem a fluidez de uma existência. Porque o nosso guia e mentor não vai nos livrar de todos os problemas, porque os problemas existem por uma razão. Os desafios que estão colocados a partir das situações desfavoráveis permitem a nossa evolução. Mas os guias ou mentores nos livram de muitos problemas desnecessários, situações da vida que a gente não necessariamente precisa atravessar. E quando a gente tem uma boa sintonia, a gente qualifica essa proteção. A gente fica mais esperto para lidar com as situações que sejam desnecessariamente desgastantes ou hostis. Ok? Eu vou estudar melhor esse assunto para saber se de fato, ainda que o guia ou mentor tenha o mandato de acompanhar uma encarnação inteira, ao longo do processo eu tenho a certeza de que pode haver um compartilhamento dessa função. Tá? A Kátia Galduros, Sorocaba, São Paulo. Pode falar, por favor, sobre a disciplina nas colônias espirituais? O trabalho e as conquistas que conseguimos com ela? Como ficam espíritos que encarnados foram ociosos? Bom, a ociosidade já nos castiga aqui. A ociosidade nos deixa com a mente embaralhada, porque uma das leis morais, que é como os espíritas chamam, essas leis que regem a vida e o universo, é a lei do trabalho. Mas o trabalho significa movimento, ocupação útil, a consagração de tempo e energia para uma atividade que mobilize você. A ociosidade não é propriamente um problema só no plano espiritual. A ociosidade é um problema aqui. A ociosidade amarra a alma, né? E isso já é perceptível aqui.
Não precisa esperar para desencarnar para perceber o custo da ociosidade na nossa consciência. A consciência grita em relação a isso. As colônias espirituais, elas variam. A gente não pode ter uma ideia fixa de toda colônia é assim ou assado. Você tem, inclusive, gradações. Tem, por exemplo, existem postos de atendimento no plano espiritual que socorrem suicidas. São trabalhos específicos de assistência e socorro a suicidas. Você vai ter outras colônias que você já pode ter, eu diria, outro gênero de assistência, de amparo, permitindo que depois do reequilíbrio, da recuperação da serenidade, eu diria, da consciência espiritual religada, você pode, e isso costuma acontecer, ser transferido ou entender a importância de seguir para outro lugar aonde a sua evolução continuará acontecendo. Mal comparando, é como aqui na Terra. A gente vai ter diferentes momentos da vida onde nossa presença em diferentes lugares se faz necessária dentro da perspectiva de andar para frente, de caminhar de forma resoluta na conquista de um objetivo. Então, a disciplina, ela é tão importante. O primeiro contato de Emmanuel com Francisco Cândido Xavier, então um jovem médium de Uberaba, se deu no açude de Pedro Leopoldo. E Emmanuel, pela primeira vez, aparece na frente de Chico Xavier, eles têm uma conversa. Chico rapidamente percebe que está tendo contato com seu guia e mentor, e as condições para que o guia e mentor atuasse em favor de Chico foram colocadas por Emmanuel. Falou, são 3 condições: disciplina, disciplina e disciplina. Então é uma palavra que boa parte de nós, latinos, brasileiros, né, a gente gosta assim do desvio padrão, se é que me entende. A palavra disciplina soa um pouco pesada, mas a disciplina sim é uma condição importante para você organizar seu tempo, suas prioridades e o emprego da sua energia. Não significa que uma pessoa muito disciplinada não tenha momentos de descontração absoluta, momentos de folga, momentos em que você, eu diria, se permite refrescar a mente com alguma distração ou diversão. Agora, quanto mais evoluído é o espírito, mais ele se sente prazerosamente comprometido, envolvido com trabalhos edificantes, nobres. Ele tem prazer de fazer o bem. Prazer. Isso vira quase uma necessidade, assim, atávica da alma, do espírito evoluído. Eventualmente não tem a necessidade de reencarnar. Reencarnou, esse ímpeto prossegue. Vamos lá. Sônia Possoban, Ponta Grossa, Paraná. Eu gostaria de entender a frase: não cai uma folha de uma árvore sem que Deus não permita. É interessante isso, porque esse Deus não é um Deus chefe de repartição que carimba assim, pode cair a folha, pum! Pode cair o galho, pum! Não tenhamos a ilusão, por favor, de uma burocracia espiritual em que cada coisa precisa estar autorizada por Deus para acontecer. Quando a gente fala essa frase, por exemplo, a gente está reconhecendo que a natureza possui uma dinâmica tão sofisticada e complexa em que não há propriamente lugar para algo que ocorra fora do seu tempo, das suas circunstâncias, porque assim é. Né? Nós estamos aqui aprendendo o que é a vida, e a vida todo dia, toda noite, todo segundo, nos traz questões, desafios, problemas,
situações que determinam em nós protocolos de resposta. Como é que eu lido com isso? Como é que eu respondo a isso? O que é que eu faço agora? Então a natureza, ela nos instiga o tempo inteiro a perceber o que importa fazer e de que jeito. Essas escolhas vão aferindo autonomia de navegação. Para nós espíritas, evolução é mérito pessoal e intransferível, é uma conquista lenta, mas progressiva, na aquisição de um nível ético e moral mais elevado, conquistas intelectuais no campo do conhecimento que também contam muito para a gente se assenhorar do que é a vida, do que é o universo, a percepção, a sensibilidade sobre Deus. Então, essa frase sugere um universo sistêmico em que todos estamos interligados, somos todos interdependentes e interagimos uns com os outros. Uns com os outros não somos apenas a nossa espécie. Todos os seres da criação estão caprichosamente, sofisticadamente interligados. E essa orquestra afinadíssima tem um regente. Deus está no comando. Não sabemos explicar. Nosso nível evolutivo não permite que a gente contemple o entendimento absoluto dos bastidores dessa regência. Mas para nós espíritas faz sentido, portanto, acreditar, é o que a gente gosta de falar, o acaso não existe. Algo que ocorre, a expressão de repente aconteceu isso. E de repente essa pessoa desencarnou, de repente acontece um acidente, né? Para nós espíritas é de repente ou é repentino para nós. Porque isso estaria inserido dentro de algum significado ou sentido. É isso que nós acreditamos e, por favor, cada um. Eu falo isso de coração. Você não precisa pensar assim nem sentido desse jeito. Aqui a gente não faz proselitismo. A gente está apenas respondendo a uma pergunta, como eu sou espírita. Eu procuro, a meu modo, explicar. E aqui já agradeço de público. Fiquei muito honrado do Geraldo Campete, da Federação Espírita Brasileira, vez por outra, acompanhar a gente aqui. Conversamos ontem, muito rapidamente, e ele fez uma observação importante a respeito de um comentário que eu fiz a partir do fenômeno da reencarnação. Em vez de personalidade, ele sugeriu que eu usasse a palavra, e ele está certo, identidade espiritual. Ao longo de sucessivas encarnações, nós temos uma mesma identidade espiritual. Mas a personalidade muda de acordo com cada encarnação. As personas, os personagens de cada encarnação no palco da vida são distintos, mas guardam em essência exatamente essa identidade espiritual. Geraldo, beijo no coração, bom trabalho. Obrigado. Vamos lá. José Nasser, de Teresópolis, região serrana do Rio. Muito do que está acontecendo pelo mundo parece ter relação com a nossa isenção em relação às injustiças do planeta. O que você pensa sobre isso? Eu já falei o que eu penso. Eu acho que vale a pena. Minha resposta será uma frase muito conhecida do senhor Desmond Tutu, religioso sul-africano, braço direito de Nelson Mandela, que eternizou uma frase muito inspiradora e que diz respeito a isso que você perguntou. Aspas. Se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. Se você fica neutro em situações de injustiça, você escolhe o lado do opressor. É uma frase forte e que a gente vai aqui replicá-la no entendimento de que ela guarda, pelo menos para mim, um sentido de verdade. A gente não deve ficar em cima do muro, a gente não deve permanecer neutro, a gente não deve ficar
protegido na redoma, na bolha, achando que por algo não estar acontecendo com a gente não deve se manifestar. O nazismo na Alemanha causou muito constrangimento quando iniciou-se a perseguição aos judeus, já no primeiro movimento do Holocausto terrível, da segregação dos judeus, encaminhamento para campos de concentração, onde eles eram dizimados de forma bárbara. Os alemães, que não eram judeus, mas sofriam com essa perseguição, porque eram amigos, vizinhos, colegas de trabalho, transformados em prisioneiros por serem judeus, humilhados por serem judeus. O medo prevaleceu, né? A maioria dos alemães não questionou, não se posicionou contra. E provavelmente os nazistas cresceram diante do silêncio. Eles conseguiram... Você não vai, por favor, seria um equívoco histórico achar que todos os alemães eram nazistas. Não eram. Boa parte dos alemães calou-se. E aí tem aquele ditado que diz, quem cala consente. É complicado. A gente deve, sempre que possível, diante de uma situação de injustiça, se posicionar. Tem uma outra frase importante da Angela Davis, ativista do movimento afro-americano, né, em defesa dos negros dos Estados Unidos, que diz, não basta ser contra o racismo, é preciso ser antirracista. Tem diferença aí. Uma pessoa diz, eu não sou racista não. Ok. Isso tem a importância de uma bolha de sabão que daqui a alguns segundos desaparece. Agora, quando você se posiciona como antirracista, ou seja, você não se calará diante de uma situação onde há racismo, mesmo não sendo contra você. Isso é o combate frontal à desigualdade. É isso que eu acho que pesa na conta, pesa positivamente na conta de um cristão. O cristão fala muito de amor. Ele fala muito de perdão, fala muito de compaixão, fala muito de misericórdia. Só que a gente não deve, enquanto cristão, achar que na hora que a gente se interpõe a uma violência, a gente está, não, mas aí eu vou me desgastar com alguém. Esse alguém vai ficar chateado comigo, porque eu estou dizendo que ele, por exemplo, comete crime de racismo. Ué, mas é isso mesmo. Sabe aquela história? Um exemplo. Briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Isso é falso. O certo numa sociedade, uma sociedade onde a misoginia e a violência contra a mulher determinam indicadores muito preocupantes de violência, feminicídio, briga de marido e mulher, a gente vai meter a colher, sim, mas vai meter bonito. Vai ligar para a polícia na hora, dizendo assim, olha, eu tô aqui, meu endereço é esse, eu não quero, ou quero, aí é a questão de cada um me identificar. A denúncia anônima tem a sua importância, dependendo das circunstâncias, e você vai dizer, olha, o pau está comendo aqui no 403 do prédio 202, da rua tal, bairro tal. Eu peço que vocês venham rápido, porque se vocês não vierem, pode acontecer uma tragédia. Isso se a vizinhança não começar a gritar, que é outra forma. Enquanto a polícia não vem, ô! Para com isso daí! Já chamei a polícia! Homem não bate mulher não! Não faça isso! Tamo de olho, hein? Tamo vendo, tamo ouvindo. Cada um com seu cada um. Eu acho que quando a gente sai de cima do muro, a gente se posiciona na vida. E a vida é isso. A vida é a gente escolher o que deve ser feito, de que jeito, a cada momento. Porque se fosse você vítima de violência, o que você esperaria dos outros? Silêncio?
omissão? Ou você gostaria que os outros se solidarizassem com você? Essa é a pergunta. Essa é a pergunta. Renato Sota, Curitiba. André, o que pensar do afago do Vladimir Putin ao presidente Bolsonaro? O que será que o Putin quis sinalizar? Olha, o Putin é ex-agente da KGB. O Putin, quando encontrou a chanceler alemã anos atrás, Angela Merkel, levou e sabia o que estava fazendo, de forma cretina, perversa, um cachorro meio nervoso, sabendo que a chanceler Angela Merkel tinha trauma de cachorro por ter sido atacada, se não me engano, na infância, violentamente atacada. O Vladimir Putin, ele vamos lá. O governo Putin está envolvido no assassinato de opositores do regime dele, que se eterniza na linha do tempo. Vários seguidores dele morreram envenenados. É uma tática curiosa, assim. Jornalistas, políticos que incomodam o regime, de repente começa a ficar roxo, começa a ficar sem voz, começa a degringolar, vai parar. Só escapa da morte se é socorrido fora da Rússia. E isso é uma coincidência incrível, né? Todo mundo que se levanta a voz contra o Putin desaparece do mapa. Então, eu, sinceramente, acho... Esse país também é curioso. Eu não estou confundindo o governo Putin com os russos. O povo russo é um povo do bem, é um povo amistoso, é um povo alegre. Quem esteve na Copa do Mundo na Rússia gostou muito do espírito do povo russo. Né? Estamos falando de governante e de certas situações embaraçosas. Equipes inteiras olímpicas da Rússia flagradas em doping. E não é um ou outro atleta, é uma família numerosa de atletas. A Rússia chegou a ser banida dos Jogos Olímpicos. É uma coisa assim inacreditável. A Rússia, portanto, sob o comando de Vladimir Putin, é um país que eu diria perdeu muita credibilidade na comunidade internacional pelo dirigismo de Putin e pelo envolvimento dele em histórias muito sombrias e mal contadas. Então, eu não quero... Assim, você me pergunta, o que você acha do afago do Putin ao Bolsonaro? O Bolsonaro ficou órfão no mundo, é um pária, porque ele se escorou no Trump, que perdeu a eleição, nos Estados Unidos, e não tem mais ninguém. O Brasil, a ideologização das relações externas do Itamaraty é o maior gol contra já marcado pelo Itamaraty em sua história. Não é inteligente no campo da diplomacia ficar tomando partido das situações internas de cada país. O Brasil faz isso. Né? O Brasil faz isso. E o Brasil paga um preço caríssimo por isso. Razão pela qual Putin deve estar... O Putin é esperto. Você pode fazer 1000 críticas ou reparações assim ao Putin, mas você vai reconhecer a presença de uma raposa que não dá ponto sem nó. Então vejamos os próximos capítulos desse assédio. Eu diria que foi um assédio a um presidente que transformou o Brasil num pária internacional. Gonçalo Filho. André, bom dia. Tenho depressão há anos. Estou em tratamento, mas tem dias que é insuportável. A falta de energia é o pior sintoma. Me ajuda com alguma dica. Falo de Aracaju, Sergipe. Ô, Gonçalo. Vamos lá, Gonçalo. Você falou que tem depressão, está em tratamento. Isso é o mais importante. Persista, meu amigo, porque a parte de você que fez contato com a gente aqui agora, comigo, é a parte que, teimosamente, graças a Deus, não se entrega à depressão.
Então, eu queria me reportar a essa parte de você que escreveu essa mensagem para mim. Essa parte, que graças a Deus me parece estar no comando, é a parte que não se entrega à depressão. Não tá bom? Às vezes, como você mesmo disse, e não precisa ter depressão para sentir isso, nós temos nossos dias ruins. E isso acontece, isso faz parte. O mais importante, Gonçalo, me permita dizer, é você persistir. Fazer de cada dia esse movimento em que você vai estar muito antenado nas possibilidades de não ficar refém da depressão. Tudo o que você puder fazer para não empoderar a depressão é bem-vindo. Então, permita-se, por exemplo, Aracaju é uma cidade linda. Permita-se todo dia sistematizar, por exemplo, já que você perguntou para mim, desculpa, se vai soar um tanto óbvio. Exercício físico ajuda a gente com a secreção de certas substâncias que dão um up. Então, primeiro pedido, não descuide da parte física. Faça exercício, caminhada na orla de Aracaju é uma bênção. Com aquela brisa marítima que sopra gostoso. Nossa, o litoral do Nordeste é uma coisa paradisíaca. Faça esse movimento. Corpo. Mantenha o tratamento. Cuidar do seu psiquismo. Você falou tratamento, não disse se é só com psiquiatra, se é só com psicólogo ou os dois. Se puder, Gonçalo, vai nos dois. O psiquiatra está lá preocupado com a bioquímica do cérebro, eventualmente receitando medicação. O psicólogo está dando um amparo, sempre procurando nas conversas, fazendo perguntas, interpretando sonhos, eventualmente dando cutucadas, nos ajudando usando outra técnica. Faça todo dia a consagração do tempo para o prazer. Você merece. André, mas eu estou para baixo. Ok, mas coloca a sua música favorita para ver o que acontece. Um checklist. Bota umas musiquinhas. Não deixa de ir nos lugares preferidos. Ouvir as músicas que você mais gosta. Ter contato com as pessoas que te colocam para cima. Amigos, colegas de trabalho. Gente que está no teu perímetro que você diz assim, faz tempo que eu não converso. Por que não? Por que não ligar? Por que não fazer contato? Deixa eu conversar para ver o que acontece. Aventure-se nesse território do imponderável e veja o que acontece. Paga para ver. Você não tem nada a perder. Você está dizendo, às vezes está muito difícil, então não tem nada a perder. Se já está se sentindo assim muito para baixo hoje, por exemplo, se for esse o caso, não, então hoje eu vou virar um franco atirador de luz. Eu vou procurar respostas positivas aonde eu achar que tem uma boa chance de eu encontrar motivação. Faça esse movimento. Faça esse movimento. E vê no que vai dar. Você não tem nada a perder. Por último, mas não menos importante, Gonçalo, cuida da tua espiritualidade. Espiritualidade não é sinônimo de religião. Espiritualidade é o exercício da transcendência. É você resgatar esse lado místico, de alguma forma procurando acessar fluidos de paz, de amor, de cura, de equilíbrio, procurando imaginar o seu guia e mentor que nunca deixa de estar do teu lado. Se você professa uma determinada corrente de fé, alguma religião, se aproxime disso, ainda que por teleconferência. Ouça o padre, o pastor, o pai de santo, o orador espírita, quem te coloca para cima, falando de coisas que tocam fundo na tua alma. Tudo isso está no combo, percebe? Não tem um remédio milagroso, não tem uma receita assim que transforme tudo de repente, não tem milagre, não tem solução mágica. Tem aquilo que o nosso querido Pastorino disse hoje. Olha, eu vou terminar o Papo das 9 como eu comecei, com a mensagem 74 do Pastorino.
Sem esforço de nossa parte, jamais atingiremos o alto da montanha. Não desanime no meio da estrada. Siga à frente, porque os horizontes se tornarão amplos e maravilhosos à medida que for subindo. Mas não se iluda, pois só atingirá o cimo da montanha se estiver decidido a enfrentar o esforço da caminhada. Gonçalo e amigos, possamos caminhar juntos, um socorrendo o outro. Tem dias que eu não estou tão bem, o Gonçalo talvez também tenha dias que não está tão bem. Todos nós temos os nossos dias que não são tão legais. Mas aí vem um outro dia, e o dia seguinte, e depois. O tempo não para. E a gente vai levando do jeito que dá, com força, com coragem e com fé. Ótima quarta-feira. Até amanhã, se Deus quiser. Tudo de bom.